Bom, deputado, com relação a essa audiência pública aqui em Americana, discutindo a questão do pedágio, que vem sendo tão comentado nos últimos dias, aí também nessa semana uma fala de representantes da assessoria da Casa Civil do governo, Ricardo Molina, e também o secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andir, disseram que o governador estaria descartando a instalação das praças de pedágio na SP-304. Qual que é a importância dessa audiência pública enquanto não há uma fala oficial do governo? É exatamente isso, né? Primeiro, eu acredito barrar, e que bom, né, que isso seja verdade. Eu não acho, né? Porque ele aqui na vizinha cidade de Santa Bárbara do Oeste, ele, no dia que nós estávamos preparando essa audiência pública, ele confirmou que ia ter sim as praças de pedágio, como está correndo por todo o circuito das águas, né? Então, por isso, a bancada do Partido dos Trabalhadores, junto com a Frente Brasil Esperança, né, tomou para si essa iniciativa, né, de ter essa frente parlamentar, que eu sou coordenadora dessa frente parlamentar, né, como coautora comigo está a deputada Ana Perugini, enfim, porque a gente é da região, enfim, e pega aqui a SP 304. Agora, é importante porque a população ela pode acompanhar, ela vê a importância, né, do papel, não é só do deputado, das câmaras todas se ajuntarem, se unirem, né, para fazer com que o governador, se é verdade que ele afirmou isso, ele confirme isso, então, na prática, e não coloque as praças de pedágio, porque isso vai ter um impacto financeiro, né, o impacto também na vida de 1.400.000 pessoas, que é daqui da região metropolitana, né? Para além do ataque que vai ser, né? Daqueles alunos, dos estudantes, dos trabalhadores, a comida tende a ficar mais cara, os produtos aqui na cidade tendem a ficar mais caro, exatamente pela cobrança, né? Se tiver mais praças de pedágio. Qual que seria a alternativa nessa questão? O governador diz que algo tem que ser estudado, se não houver pedágio, também não haverá investimento na rodovia, até porque vivemos numa região conurbada e a SP é utilizada pelas cidades aqui da cidade, desde Piracicaba, Santa Bárbara, Americana, Sumaré e Nova Odessa, que serve também como rota de fuga se houver o pedágio. Qual que seria a alternativa ou não se estuda essa possibilidade? Olha, eu não vejo por que cobrar pedágio. O direito de ir e vir está na Constituição. Ele foi eleito para ser governador do estado de São Paulo, não foi eleito para terceirizar, privatizar ou pegar estradas e passar para concessionárias. Ele tem que ter a capacidade de gerir o Estado. Se ele não tem capacidade, desculpe, aí ele faz isso que ele está fazendo, ele terceiriza, ele privatiza, ele entrega para a iniciativa privada. E a gente está de olho nisso, porque já acontece privatização de tudo quanto é forma. E é isso que ele quer fazer com as estradas. Já se fala em privatizar até praia, por que, que não. Por que, que é impossível que ele não queira privatizar, por exemplo, né, as estradas? Claro que ele quer privatizar, e isso, né, de certa forma, para poder, enfim, ter mais cobrança de impostos e fica tudo mais caro para aí a população desses municípios. Qual que é a importância da força parlamentar com as frentes que estão sendo criadas para questionar o governo? Barrar. Barrar, fazer com que o governo abra audiências públicas, fazer com que o governo ouça mais a população, né? E fazer com que o governo entenda que não tem de onde mais tirar dinheiro dessa população que já é pagante de impostos. Né? Se ela já é pagante de impostos, ela também tem que ter aí, né? O ônibus, por exemplo, a passagem de ônibus vai subir o preço. Você acha que cobrando o pedágio mais caro, o ônibus vai ficar mais barato? Não vai. Então, tudo encarecerá. Então, ele vai, na verdade, criar um problema aqui para essa população, que eu já disse, 1
e 400 mil serão atingidos nessa região. E hoje a Câmara, hoje lotada aqui de pessoas que comparecem para essa audiência pública. Qual é a importância da realização dessa audiência pública, já que na próxima semana também, dia 5, tem audiência pública também da Câmara de Americana, referente ao assunto de pedágio? Obrigada pela pergunta, Jairinha. Essa audiência que está acontecendo no dia de hoje aqui na Câmara Municipal de Americana é uma audiência que foi feita a partir de uma iniciativa da Frente Parlamentar da Alesp contra os pedágios na SP 304. A professora Bebel, a Ana Perugini, está programado para estar aqui com a gente no dia de hoje, fazendo uma discussão onde o protagonista tem que ser o cidadão. A população precisa estar presente, usar a tribuna, encaminhar por e-mail, encaminhar no papel aqui que a gente coloca na entrada do plenário, as suas dúvidas, os seus posicionamentos em relação a essa medida que a gente sabe vai encarecer o custo de vida da população e prejudicar de alguma maneira o desenvolvimento também aqui das nossas cidades, afetar o trânsito das nossas cidades, né, negativamente, sem dúvida nenhuma, porque essa rodovia ela é usada pela nossa região para o trânsito diário de uma boa parte da população. Então, essa iniciativa de trazer aqui a discussão no plenário, no ambiente público, né, com transmissão ao vivo aqui pela TV Alesp, com a possibilidade né, da presença de representantes do Estado, que a gente ainda não viu se estão aí ou não, mas é muito importante abrir esse espaço para que a gente tenha um debate qualificado e responsável, né, para a gente sair do plano das especulações, do disse-me-disse, dessas falas oportunistas e irresponsáveis que estão sendo feitas nos últimos dias e que a gente entende que são falas muito nesse sentido de desmobilizar aquilo que está sendo construído desde o primeiro momento em que o governador Tarcísio de Freitas anunciou esse pacote de concessões de rodovias paulistas que incluem muitas outras rodovias, e uma delas é a SP-304. Não faz o menor sentido na nossa percepção, na percepção da população, que a gente tenha 3 pontos de cobrança de pedágio entre Americana e Piracicaba. A questão da possibilidade de remover a possibilidade de instalação de praça de pedágio na SP-304, conforme anunciou os políticos aqui da nossa região. Mesmo assim, audiências vão ser realizadas até que o governo, de forma oficial, informe que não haverá mais a cobrança de pedágio. Na verdade, Jairinho, eu entendo que a audiência pública é sempre bem-vinda, né? Sobretudo nessa situação que a gente está, onde não existe nenhum tipo de anúncio oficial de representante do governo Tarcísio em relação a essa possibilidade, né, entre aspas, que está sendo aventada aí, essa possível, provável desistência de instalar essas cobranças de pedágio na SP-304. Eu sempre falo que, na verdade, independentemente se for ter na SP-304 ou não, essa audiência e também a audiência que está programada para o dia 5 de maio, que é uma iniciativa da Frente Parlamentar aqui dos vereadores da Câmara de Americana, essas 2 audiências são importantes, sem dúvida nenhuma, porque é uma forma da população, como que eu posso dizer, compreender, né, o que é esse pacote de concessões de rodovias, no que ele implica, quais as consequências, entender também o que a gente precisa, né, quais foram as falhas que levaram, por exemplo, a SP-304 a ser uma via de tanto risco, né, de um índice muito alto de acidentes de trânsito, por exemplo, e para que a gente possa reivindicar melhorias para essa rodovia, que, como é de conhecimento público, eu acredito que seja uma das rodovias mais perigosas do estado de São Paulo, em função desses acidentes de trânsito. Juliana, a maioria dos vereadores disseram que não foram convidados para essa audiência pública, que não estavam nem sabendo, por isso não estarão comparecendo. Como que você vê essa questão? Foi feito convite para os demais membros da casa? Jairinho, foi feito o convite. Na verdade, é até interessante essa sua pergunta, porque eu vou aproveitar para dar um contexto um pouco maior. A primeira pessoa na Câmara Municipal de Americana que falou de audiência pública para discutir o pedágio na SP-304 foi o nosso mandato, em diálogo com o mandato do Walter e do Renan, que são membros da Comissão de Assuntos da RMC. Então, a nossa iniciativa inicial mesmo, né, a primeira, era fazer uma audiência partindo desses 3 autores, da Comissão de Assuntos da RMC. Só que você sabe que desde o ano passado a Câmara de Americana não é mais tão simples fazer uma audiência pública, porque você precisa sair, para a proposta ser discutida no plenário, você precisa sair com 7 assinaturas, e a gente só estava em 3. Então a gente colocou essa proposta na reunião dos vereadores, imediatamente o líder de governo já anunciou que a real é que o governo do estado talvez não viria se a gente chamasse, e aí tem uma questão partidária que é muito absurda, porque a gente está falando de interesse público, então não se deve ou não se deveria considerar de que partido que parte
essa proposta de audiência pública. O que deveria ser considerado pelo governo do estado e por qualquer governo é o mérito da proposta. Então, independentemente de quem pede audiência pública, é importante que se considere a importância da audiência pública como um espaço de discussão, de construção participativa, democrática, junto à população. E isso, infelizmente, não aconteceu. E, na sequência, depois da deputada professora Bebel, ter vindo aqui para a Americana, feito uma reunião ali na subsede da APOESP, com lideranças, com pessoas que estão envolvidas nesse movimento contra pedágios, depois desse primeiro movimento da professora Bebel, a gente teve a criação da frente parlamentar aqui da Câmara. E aí, essa frente parlamentar, que é composta por 8 partidos, por representante dos 8 partidos que têm representação na Câmara de Americana, essa frente também encaminhou como proposta essa ideia de fazer uma audiência lá no dia 5 de maio, né, no próximo mês. Então, a gente tem sim essa perspectiva, fazer essa hoje, mas termos também a do dia 5. Agora, se eles não vierem hoje para cá, eu acho que fica bastante complicado e não é para nós, né? Eu acho que fica muito mais complicado para eles, porque vai ficar talvez incoerente, né? Não vir para uma audiência que trata de um assunto que em tese é de interesse de todos os vereadores, inclusive dos vereadores da frente. Então, acho, no mínimo, estranho que não haja aqui hoje, né? Vamos esperar até o final da audiência para ver se alguém chega. Mas nós, claro, obviamente, enviamos o convite para todos os vereadores. Eu usei a fala durante a última sessão, terça-feira, para convidar publicamente a todos os vereadores. Passei no grupo de WhatsApp dos vereadores no dia de hoje para dar aquela reforçada, mas não tivemos ainda a confirmação de nenhum deles. Mas eu acho que o que vale é a gente conseguir fazer esse debate, né, onde, como eu falei no começo da minha fala, o protagonista tem que ser mesmo o cidadão, a cidadã, que vai ser diretamente afetado por essa medida do governo do Tarcísio.